Antes de começar esse vídeo propriamente dito, eu já vou falando que eu não tenho nada contra livro de hype, não. Inclusive, eu sou fã de Taylor Jenkins Reid, como eu poderia ser contra? Mas eu tô aqui pra falar o quê? Dos livros hypados que eu tô doida pra ler e outros que eu jamais poria as minhas mãos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Ana Luísa Temponi e, gente, hoje eu fiz lista. Escolhi 5 livros que eu quero ler, que são muito famosos, não necessariamente tão famosos agora, mas já foram em algum momento da vida, e 5 que eu jamais leria, e eu posso estar mudando de ideia no futuro, mas acredito que não. Mas assim, vamos lá, vamos pra lista. Ó, mas antes de eu falar minha lista, eu já quero saber de vocês. Me comenta aqui embaixo qual o livro famosão que vocês são loucos pra ler e um livro famosão que vocês não leriam de jeito nenhum. Comenta aqui embaixo. Ó, e caso curta o conteúdo, se inscreve aqui embaixo. E deixa aquele like pra me ajudar a entregar esse vídeo pra mais gente, beleza? Vamos lá! Vou começar pelos que eu sou doida pra ler. O primeiro deles é Nona Casa da Ligue Bardugo. É assim que fala o nome dela? Não tenho certeza. Eu sei que, né, a bichinha é famosa, né? Autora do Grishaverso, ou seja, a mulher famosa pra caceta. Não sei a história dela, não sei com qual livro ela ficou realmente em evidência. Então, tudo que essa mulher escreve na minha cabeça é hype. Se eu tiver errado, também comenta aqui embaixo. Eu pensei em ler a trilogia Grisha, né? E aí eu falei, vou odiar. Porque tem algumas coisas ali que não vão me agradar. E não por ser algo mais mal escrito, algo assim, não é isso não. Até porque eu não conheço a Ligue pra isso. Mas por ser coisa de questão de gosto mesmo. E aí, o que acontece? Eu pensei de ler Six of Crows, que é um bando de ladrões, coisa que eu amo, né? Afinal, fã de La Casa de Papel. Mas esse eu acho que eu ainda leio em algum momento da minha vida. Mas eu descobri que eu quero ler Nona Casa primeiro, que envolve um lance ali de escola de magia, mas um negócio, uma vibe meio Dark Academia. Então eu acho que vai me chamar mais atenção. E eu vi que é destinada para o público adulto e assim, às vezes embora eu leia algumas coisas que são Young Adult, New Adult e tal, quando jogam pro público adulto, eu fico um pouquinho mais feliz. Se tu já leu, gostou e acha que eu vou gostar, comenta aqui embaixo também. O próximo, talvez esse seja o mais famoso da autora e na minha cabeça também é hype, que é Kindred, da Octavia Butler. Teve uma época que só dava Kindred nas redes, Kindred. E na minha singela opinião, tinha que ser mais ainda, porque Octavia pra mim tem que ser... Todo mundo falando de Octavia, porque Octavia era uma mulher assim... Meu Deus, ela era maravilhosa. Então eu acho que cada vez mais que falarem sobre ela é melhor. Eu acho que o hype no sentido da Octavia é mais no nicho de ficção científica, não no geral, mas no nicho de ficção científica é impossível você não conhecer ela. E assim, eu ainda não li o livro que é mais famoso dela, que é Kindred, né? Tem tudo pra gostar e eu amo o jeito que a Octavia escrevia. Eu amo as questões que ela traz, o jeito que ela traz as questões e as histórias magníficas que ela... Enfim, por mim tinha que ser hype no geral, não só no nicho de ficção científica, né? O terceiro que eu tenho muita curiosidade de ler é a Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Bom, esse aí bombou em da rede lá de vídeo curto, né? Na animadinha lá das dancinhas. Pode falar o nome de outras redes aqui? Não sei, acho que não, mas vocês entenderam, né? Isso é o que importa. E assim, eu amo a mitologia, eu amo a história da Grécia Antiga no geral, então essa onda de releitura que tá tendo aí eu acho interessante. Que voltou, né? Porque já teve bastante, até com Percy Jackson na época que foi lançado. Percy ainda é uma parada super famosa e tal. O que acontece? Eu tô curiosa pra ver, eu não tô acompanhando atualmente essa onda de releitura e eu quero conferir essa releitura de mitos e histórias em geral da Grécia Antiga. Então esse é um dos que eu tenho interesse. Vamos ver se vai me agradar mesmo ou se eu vou odiar. Vamos ver. Botei lá na lista. Outro que eu vejo muito por aí, que eu tenho uma certa curiosidade, é a Biblioteca da Meia-Noite, qual é o nome dele? Matt Haig, não sei como é que fala. Nossa, eu ainda vejo muito esse livro por aí. O foco, ele foi lançado já tem um tempinho, né? Mas eu ainda vejo bastante dele por aí. E esse daqui me indicaram já pessoalmente, dizendo que eu ia gostar muito do estilo da história e da história em si. E assim, pelo que eu vi, ele tem uma vibe meio contemplativa. Eu tô esperando eu entrar de novo nessa vibe contemplativa pra poder aproveitar. Mas ele faz parte de uma... Tem algumas leituras que eu preciso ver menos o livro aparecendo pra eu poder ter interesse em ler. Novamente, não é que eu seja contra hype, mas é que eu vejo tanto ele nas bookreads, tanto, que parece que eu já li.
sendo que eu nem gostei no livro, eu nem tenho o livro pra começo de conversa. Aí por isso que eu espero às vezes um pouco a hype do livro dar uma baixada, porque aí eu lembro, eu tinha interesse em ler isso aqui, aí eu vou lá e leio. E por último, da lista dos que eu quero muito ler, Como se Fôssemos Vilões, de Rio M.L., é assim o nome da pessoa que escreveu? Não sei. Que também entra nessa questão da vibe do Dark Academy e fala sobre Shakespeare ali no meio, então, e de gente sendo emocionado, né? Tenho curiosidade, que também tem link, né, de inspiração com os livros da Dona Tartt, que eu também tenho vontade de ler em algum momento, que é a História Secreta, Pintacilgo, enfim, não sei, conheço esses dois mais famosos dela, né, não sei os demais, se ela tem outras obras. Então, são livros que eu tenho curiosidade e livros que são bem famosos por aí, mas acho que esse Como Se Fôssemos Vilões, eu vi muita gente falando desse livro aqui. Muita, 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 muita. E agora, vamos para a lista dos livros que eu jamais poria as minhas mãos e gastaria o meu tempo lendo. E lembrando também que isso não é um ódio aos livros, eu vou dar os motivos. Eu não sou contra literatura nenhuma, no caso. Portanto, se você é fã de algum deles, não se sinta pessoalmente atacado, tá? É a velha questão de gosto, que é bom pra mim, pode não ser bom pra você e vice-versa. Mas a gente começa aqui já falando de Leitura de Verão, da Emily Henry, por exemplo, ou qualquer outro romance contemporâneo, ou qualquer outra comédia romântica, cujo o foco é um cara e uma mulher. Não sou público-alvo, não tenho interesse. Pra eu acompanhar algum romance hétero, tem que ter um background muito mais forte do que o romance em si pra mim. Por exemplo, eu sou fã de Jane Austen. Todo o lance que ela construiu na história não necessariamente foca em um casal. Às vezes foca, por exemplo, mas tem várias outras questões juntas. E aí eu encaro numa boa. Agora, quando o foco eu tô falando mais de um lance contemporâneo, não de coisa mais antiga. Contemporâneo, pra eu ler uma comédia romântica com um cara e uma mulher, é praticamente impossível. Eu entrei numa pira no passado de tentar ler A Hipótese do Amor, porque eu achei curioso, tava um fenômeno, todo mundo querendo ler. Eu falei, quero conferir. Aí depois eu botei a mãozinha na consciência e falei, cara, eu vou odiar isso daqui, porque simplesmente não vai falar comigo. Saca? Não necessariamente é ruim, entendeu? Só eu não sou público-alvo e tá tudo bem. E às vezes a gente nem é o público-alvo, mas a gente gosta do tipo de literatura XYZ e tá tudo bem também, sabe? Mas não é o meu caso, eu vou achar chato, de verdade. Eu tentei ler romance contemporâneo daquela autora de Teto pra Dois, eu esqueci o nome, Beth Larry. Eu tentei ler A Troca, acho que foi A Troca. E eu falei, gente, eu li, eu me senti tão fora daquele contexto, eu me senti tanto um peixe fora d'água que eu falei, isso aqui não é pra mim, e tá tudo bem. E aí eu, enfim, passei adiante e tal, porque eu não ia aproveitar o livro como eu devia, saca? Se tiver um romance entre um cara e uma mulher, mas se for uma coisa mais pra segundo plano, aí eu vou numa boa. Em contrapartida, eu também jamais leria Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Não é que eu não curta finais trágicos ou... Bom, isso não é spoiler, né? O título tá aí pra isso. Não é isso, que eu não aguente coisa trágica e tal, na literatura. Não, tem muita coisa trágica que eu até gosto, na literatura. Mas eu não tô no momento. Esse livro, pra mim, quando eu leio a sinopse ou quando eu escuto falar, me lembra muito de um jogo chamado Life is Strange, que por acaso eu adoro, tá? Só que tem uma coisa de uma melancolia muito presente. E eu sei que a intenção é você dar valor ao aqui, agora, à vida e tal. Tem uma melancolia que eu não tô numa vibe de ler no momento. Esse daí pode ser que eu mude de ideia no futuro? Pode ser, mas eu acho difícil. E me lembra muito esse lance do Life is Strange, que foi um jogo muito importante pra mim. Ele mexe muito, mexe com coisas assim muito fortes de você. E é bom, de certo modo, tudo depende do momento. De Sangue e Cinzas ou qualquer outra romantasia, com a mesma questão do livro da Emily Henry. Romantasia focada em um cara e uma menina, não conte comigo pra nada também. Eu já tentei algumas vezes, eu já tentei até ler livro da Sarah J Maas. Novamente, fãs da Sarah J Maas, não fiquem com raiva, só não é pra mim mesmo, mas não tô criticando o livro de vocês. E eu como o de Sangue e Cinzas está muito em evidência agora, eu tô citando ele, mas vale pra qualquer romantasia focada num casal de um cara e uma menina. Fora que assim, o tamanho desses livros, né, uns trolhão desse tamanho, se tivesse umas 300 páginas, eu ainda podia ler a sinopse, que já seria bastante coisa. Mas, como é um livro gigante, eu falo, que isso, cara? Mas, novamente, eu não sou público-alvo do livro, é por isso. Então, sim, cara, tem coisa que eu não me forço.
Verity da Colleen Hoover ou absolutamente qualquer livro da Colleen Hoover, porque também não sou público-alvo, bacana. Eu não conheço a escrita dela, vejo muita crítica, assim como vejo muita gente aclamando. Eu não tenho vontade de ler por todos os motivos que eu acabei de citar, não tenho interesse, apesar de que Verity tem um lance de suspense também no meio, mas mesmo assim, eu dei uma olhada, tem um tom que eu não sou chegada. Os outros tem muita coisa de romance, mas com drama e tal. E, novamente, entra aí nas questões que eu acabei de falar. Mas eu acho o fato do tanto que ela vende um fenômeno, de verdade. E por último, talvez seja um pouco polêmico, porque muita gente já falou que eu vou amar e eu tenho certeza que eu não vou gostar, que é Heartstopper de Alice Oseman. Ou absolutamente qualquer livro de Alice Oseman, porque eu acho muito maneiro o fenômeno mesmo desses livros. Eu acho que tá atingindo uma galera, até uma galera mais velha mesmo, mas atingindo uma galera mais nova, sabe? Usando referências positivas dentro da comunidade LGBTQIA+, coisa que na nossa época era raro encontrar uma referência positiva. Tinha, mas era muito pouco. A gente tinha muita obra com muita tragédia do tipo que tipo, meu Deus. A gente não tinha muita referência positiva, a gente tinha muita morte no final, ou casais se separando, ou alguém detonando a existência de alguém. E eu acho que Heartstopper e histórias assim do tipo trazem pra gente essa referência positiva. Seria muito interessante ter um Heartstopper na época que a minha geração era adolescente. Nossa, agora fico... Nossa, essa nuvem tá gigante. Vou ter que fazer um milagre aqui. A nuvem não é passageira dessa vez. Enfim, mas é o que eu tava falando. Eu acho muito positiva a influência de Heartstopper pra galera hoje em dia. E também um refresco para as pessoas mais velhas que não tiveram essa referência positiva durante a sua adolescência ali e agora vem ali, saca? Então, eu só falo que eu nunca vou ler. Talvez eu mude de ideia, talvez. A priori, pelo menos, eu não vou ler. Gente, eu olho e não tem interesse. É só isso mesmo que eu tenho pra falar. Eu olho e falo, cara, isso aqui não é pra mim. O tema seria pra mim, mas o tipo de história não me causa tanta... Eu não sei, eu tenho birra com coisa fofa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ação, né? Eu gosto de muita coisa assim, sabe? Energia alta lá em cima, sabe? Eu gosto muito de coisa assim. Quando eu vejo coisa fofa, às vezes me dá birra. Mas eu não odeio a parada, não. Eu realmente penso isso tudo que eu falei. Acho de suma importância. Eu acho que não é pra mim. E eu posso estar redondamente enganada. Então não me xinguem, tá? Eu não odeio nenhum desses livros que eu citei. Então, e eu acho que assim, a gente tem tanta coisa hoje em dia, tanta informação, tanta série de TV, tanto filme, tanto livro e tal. E a gente tem que escolher mesmo o que a gente consome, o que vai fazer sentido pra gente, de algum modo, sabe? E eu fiquei muito seletiva por isso. Principalmente depois que eu vim pro BookTube. E é isso. Aproveita e me conta aí nos comentários aí quais são os hypes que vocês têm muita vontade de ler, os que vocês não têm vontade de ler. Se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Se inscreva, ativa o sininho, deixa um like aí se você gostou do conteúdo. Rede social na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Até, tchau!